Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dinho do canal Liberto007, de novo com mais um livro para a gente poder discutir aqui, vou trazer para vocês. Mas antes de falar a respeito do livro que eu vou trazer no dia de hoje, eu queria falar um pouco a respeito do meu canal. O canal eu tive como proposta montar ele com o intuito de trazer alguns livros que eu tenho lido ultimamente, tenho lido algumas coisas, e poder trazer esse assunto no canal para a gente poder assim se autoconhecer, ter como uma forma de autoconhecimento. O livro, a ideia do canal é ser um canal de autoconhecimento onde a gente traz vários assuntos, principalmente a questão ligada à psicologia, às nossas emoções, ao nosso corpo, como a gente lida com isso, como forma de trazer uma luz, talvez ser um guia ou talvez ser um norte na tua vida de você aí que está assistindo o meu vídeo assim em si. Então a ideia é essa, trazer sempre algum livro e a gente poder falar e conversar e ser uma ideia do tipo assim, olha, não sou, quero ser exemplo de nada, não sou exemplo para nenhum tipo de coisa, não gosto desse tipo de situação, mas assim, de repente, sei lá, por exemplo, eu fiz um livro sobre glicose, eu fiz um vídeo, né, sobre glicose, estava comentando sobre isso. E falaria sobre o açúcar, excesso de açúcar que a gente consome nos produtos e tudo. Então é um livro assim que traz assim desse vídeo lá que eu falei a respeito da glicose, ele fala sobre isso, né, na questão de como se alimentar de uma forma mais saudável, quais as implicações que tem no uso de muito açúcar na vida da gente, o que tem por trás, quais são os estudos que existem. Então tem uma autora ali que trouxe daquele livro ali umas questões bastante interessantes e eu achei bastante bacana. Se tem interesse em querer depois comprar o livro, eu fico muito feliz, mas assim, o fato, a ideia do canal é só acender uma ideia na tua cabeça do tipo assim, pô, eu vou pensar sobre isso, ou eu posso pensar diferente a respeito desse assunto. Acho que essa é a questão, eu acho que isso que é o que é importante. É ser um canal que serve para as pessoas se conhecerem e poder pensar um pouco diferente, sei lá, uma situação da vida, de repente descobre, a pessoa está passando por uma situação difícil ou por alguma coisa que está refletindo e não sabe como resolver, de repente talvez o meu canal pode ser útil nesse sentido, talvez possa te dar uma ideia, uma luz de alguma coisa, como lidar com isso. Então, assim, por isso que, enfim, curta meu canal, siga o meu canal, que aí você vai ter mais vídeos falando a respeito dos livros aí que eu estou trazendo, dos vários temas, assuntos, e eu acho que é interessante nesse sentido. Tem um livro que eu vou trazer no dia de hoje, chama-se Escute Seu Corpo, falando a respeito do livro de hoje. Escute Seu Corpo é uma autora francesa, se eu não estou enganado, essa é Lise Bourbeau, não sei como é que se pronuncia o sobrenome, mas enfim, é aqui. Ela tem outros livros também bastante interessantes, mas o Escute Seu Corpo é um livro que procura trazer assim uma ideia do tipo assim que os nossos órgãos, o nosso corpo, ele tem como se fosse dizer assim uma certa inteligência e que a gente às vezes tem que ouvir um pouco mais o nosso corpo, entender melhor o nosso corpo, que pode ser traduzir, a gente pode entender melhor o que a gente está passando, seja por uma questão de estresse, seja por um problema físico, seja por uma angústia, não sei, pode ser qualquer coisa assim. Então, ela entende nesse livro, é um livro de 257 páginas, foi lançado em 2023. Ela entende que o nosso corpo é como se fosse um mapa da nossa alma, entende? Então, nós temos sintomas como mensagem, que cada doença ou mal-estar que a gente tem pode ser visto como um sinal para ser decifrado, uma mensagem que o nosso corpo envia para alertar sobre algum desequilíbrio emocional. Isso é muito verdade, eu acho que muitas vezes a gente tem uma sintomatologia, por exemplo, eu sou ansioso, mas o que significa isso para mim? Na verdade, assim, eu tomo lá remédio, ajuda, controla, mas qual é a cerne? Onde é que está a causa disso? Por que está me trazendo ansiedade? Eu acho que fala um pouco a respeito disso. O livro tenta a gente poder entender e questionar um pouco essas questões. A relação entre a nossa mente e o corpo, como eu posso dizer, porque a nossa mente controla o nosso corpo, as nossas emoções, e se a gente deixa isso muitas vezes, a gente não percebe, às vezes, se a gente não percebe muitas vezes as coisas que a gente faz, a gente fica meio que perdido, vamos dizer assim, na vida da gente. A gente tem que entender um pouco o funcionamento disso. E a simbologia dos órgãos, ela também procura abordar, que cada órgão do nosso corpo é associado a aspectos específicos de nossa vida, como a coluna, que representa a capacidade de carregar nossas responsabilidades. Né? Então, muitas vezes a pessoa que tem problema nos rins, dizem que a pessoa tem muito medo, tem a ver com medo, aí a pessoa tem que tratar o medo dela, dizem que vai melhorar o rim. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Não estou dizendo que isso seja verdade. Então, assim, ela fala que nosso corpo tem uma linguagem e que a gente pode ter doenças crônicas que representam emoções reprimidas e a gente pode ter doenças agudas que representam, sim, situações estressantes ou traumas recentes. É assim que ela entende nesse livro. Então, como eu digo, cada órgão representa muitas vezes uma simbologia, está ligado a algum aspecto da nossa vida. Então, assim, é um mergulho, vamos dizer assim, esse livro, dentro do nosso corpo, a gente poder escutar uma jornada de autoconhecimento, de autocura com a gente mesmo em si.
E essa cura interior que a gente vai fazer através desse livro, lendo ele, ela vai se dar através da identificação das nossas emoções, do questionamento de nossas crenças limitantes, de perdoar nós mesmos e aos outros. Assim, sempre é interessante isso, porque toda vez que a gente trabalha com cura interior, que a gente trabalha querendo se melhorar ou tentando se descobrir, a gente tem muita coisa a ver com perdão, a gente tem que saber se perdoar. O livro, ele procura trazer na abordagem dele, ele traz alguns assuntos, ela vai falando a respeito, a gente vai descobrindo e ela vai trazendo exercícios para a gente fazer. E a gente vai seguindo o livro conforme os exercícios que ela vai fazendo. Tanto é que ela tem uma teoria dos 5 anéis nesse livro, que ela diz que a gente tem 5 tipos de personalidade. A gente pode ser, né, aí cada um, ela vai fazer um teste ali, a gente pode ter uma personalidade perfeccionista, uma personalidade rebelde, uma personalidade vítima, uma de adaptador e de observador. Aí o que seria uma personalidade perfeccionista? É uma pessoa que busca a perfeição em tudo e tende a ser exigente consigo mesmo e com os outros. Isso às vezes tem um preço em querer ser muito perfeccionista, que às vezes a gente não consegue fazer as coisas direito. O rebelde rejeita as regras e a autoridade, buscando liberdade a qualquer custo. E isso tudo também tem um preço, né? A vítima, que é um tipo de personalidade, se sente perseguida e incapaz de mudar de sua situação. Isso tem todo um preço, tem todo um custo da vida da gente, a gente querer ser dessa forma. E aí a gente procura tentar entender quem dentro disso aqui a gente está. Qual é que a gente é? Será que a gente é o perfeccionista? Talvez a gente é o rebelde, ou a vítima, o adaptador, que se adapta às necessidades dos outros, negligenciando suas próprias necessidades? Ou o observador que se mantém distante das emoções e das relações, buscando a neutralidade? Então o livro ele procura tentar fazer a gente conseguir descobrir qual desses personalidades a gente tem e a partir disso a gente trabalha essas questões. Então assim, a gente vai identificar e compreender a nossa personalidade predominante para poder compreender melhor as motivações e os padrões de comportamentos que a gente tem. E essa flexibilidade e individualidade, que é uma teoria que serve como guia, mas cada indivíduo é único, podendo ter características de mais de um tipo. É uma coisa interessante isso também, porque às vezes a gente tem não só um tipo de personalidade, a gente pode ter mais personalidades dessas aqui, e como elas implicam na vida da gente. Quer dizer, ela trata dentro desse livro a ideia de que a gente teria uma personalidade e dessa personalidade ela tem um modus operandi, existe uma forma de como a gente lida com a gente mesmo, como a gente é do jeito da gente ser, se eu me vejo como vítima, se eu me vejo como uma pessoa que se adapta aos problemas dos outros, se eu sou um rebelde ou se eu sou um perfeccionista, e como a gente lida com isso e de que maneira que isso pode muitas vezes representar um problema na vida da gente até em si. Então, assim, é bem interessante, assim. Então, ela procura fazer um exercício de cura interior para curar as nossas emoções reprimidas, as nossas crenças limitantes, perdoar a si mesmo, que é uma coisa que fala de novo, e o poder de afirmação. Afirmações positivas podem reprogramar nossa mente e promover a cura. Isso é interessante porque muitas vezes a gente cresce dentro de um ambiente em que a gente tem as coisas muito negativas, né? A gente pensa só no lado negativo, acha que nada vai acontecer de bom, de legal conosco, que a gente não pode se, sei lá, evoluir, melhorar, conseguir conquistar as coisas que a gente queira, seja materiais, seja coisas que a gente almeja assim na vida da gente. E a gente ter uma posição mais positiva e proativa nesse sentido, eu acho bastante interessante. E o livro ele procura ter essa questão de alimentar um pouco isso. Acho bastante bacana assim. E aí ele também trabalha de outras questões, né? A alimentação e as emoções, fala sobre isso, a importância de comer alimentos nutritivos para proporcionar prazer, mas ao mesmo tempo ter uma escolha mais consciente com a nossa alimentação, a relação entre alimentos e emoções, ela também fala a respeito de que os alimentos podem desencadear algum tipo de emoção na vida da gente, relacionamentos e autoconhecimento. Então, assim, os relacionamentos também servem como um reflexo do que a gente é, das nossas crenças. Perdão, é por isso que a gente acaba muitas vezes tendo um tipo de relacionamento não muito legal, uma vida meio complicada, muitas vezes assim. Então, a espiritualidade cura, é conexão com algo maior, né? A espiritualidade pode ser uma fonte de força e esperança em momentos desafiadores. Meditação e oração, então ela traz práticas de como meditação e oração podem nos ajudar a encontrar paz interior e conectar-se com a intuição. A gente tem muito a ver com a questão de se conectar com a intuição da gente para a gente poder conseguir respostas. E aí a busca por um propósito também, encontrar um sentido na vida para nos dar motivação para cuidar da nossa saúde e bem-estar. Então é bastante, assim, abrangente o livro, assim, achei legal, bacana, não é um livro difícil, mas é um livro que vai te propor a fazer exercícios, tá? Exercícios de conhecimento, de entender a partir daqueles 5 anéis de personalidade, que é o que ela traz. Ela procura, através disso, explorar isso e vai falando a respeito daquilo que a gente
do que ela vê como uma possível solução, alguma coisa nesse sentido assim. Então é um livro bacana, é interessante. Eu acho que é um livro assim mais de autocuidado e autoconhecimento, a gente descobrir nossas emoções e a partir dela conseguir pensar uma forma diferente de lidar com essas emoções. Eu acho que isso que é o legal, porque se a gente não está feliz com aquilo que a gente está vivendo, a gente tem que buscar formas de poder lidar com isso. E se a gente pode buscar uma formas diferentes de lidar com isso, então assim, o livro procura tentar ser uma resposta, vamos dizer assim, ó, eu tenho aqui um norte, aqui eu posso talvez lidar com essa situação dessa forma. Então ela pode ser útil, pode ser interessante. Então vai que seja interessante nesse sentido. Acho que é legal, é bacana a gente entender o nosso corpo como um mapa da alma e acho que vale a pena a leitura do livro. Entende? Acho que esse que é o que eu tenho a dizer. Então esse é um pouco sobre esse livro no dia de hoje, esse é um pouco sobre o meu vídeo no dia de hoje. Procuro fazer também vídeos não muito longos. Acho que vídeos que são suficientes para a gente poder escutar, ver e pensar. E, enfim, vai que você se interessa por querer comprar o livro ou pensar a respeito disso, de que a gente tem algumas emoções e que a gente possa trabalhar elas, que a gente pode pedir perdão por algumas coisas, a gente pode se curar. Vai que a gente descobre isso e pode ser uma coisa interessante para o dia a dia da vida da gente. Essa é a ideia. Então, na verdade, o canal é isso, é tentar trazer sempre alguma coisa que possa agregar a vida da gente, a tua vida ou a minha vida. E eu também procuro ler os livros porque também me ajudam na minha vida, poder eu me lidar com os meus próprios sentimentos também em si. E eu acho que eu quero também meu público que também se resolva, fique bem, consiga melhorar na vida, consiga adquirir as coisas que queiram, que desejam e daí por diante. Então, meio que essa é a ideia. Esse é o meu canal, por isso que é o nome Liberto 007. Tem a ver com perfeição, no número 7, o Libertos tem a ver com liberdade, de autoconhecimento, tem a ver com isso. Então, curta meu canal, se inscreva no meu canal que a gente vai ter mais conteúdo a respeito de vários livros e várias situações, certo? Obrigado, viu?